Queridos, como fazemos todo o primeiro domingo do mês, abramos as nossas Bíblias no livro dos Salmos e façamos a leitura do Salmo de número 68. Diz-nos o seguinte a palavra do Senhor: ó mestre de canto, Salmo de Davi, cântico. Levanta-se Deus, despeçam-se os seus inimigos. Sua presença foge os que o aborrecem. Como se dissipa a fumaça, assim tu os dissipas. Como se derrete a cera ante o fogo, assim à presença de Deus perecem os inimigos. Os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e fogam de alegria. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade, só os rebeldes habitam em terra estéril. Ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, tremeu a terra, também os céus gotejaram a presença de Deus, o próprio Sinai se abalou na presença de Deus, do Deus de Israel. Copiosa chuva derramaste, ó Deus, para a tua herança, quando já ela estava exausta, tu a restabeleceste. Aí habitou a tua grei, em tua bondade, ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. O Senhor deu a palavra, grande é a falange das mensageiras das boas novas. Reis de exércitos fogem e fogem. A dona de casa reparte os despojos. Por que repousais entre as cercas dos apriscos? As asas da pomba são cobertas de prata, cujas penas maiores têm o brilho flavo do ouro. Quando o Todo-Poderoso ali dispersa os reis, cai neve sobre o monte Zalmon. O monte de Deus é Bazã, serra de elevações, é o monte de Bazã. Por que olhais com inveja os montes elevados, ó montes elevados, o monte que Deus escolheu para a sua habitação? O Senhor habitará nele para sempre. Os carros de Deus são 20.000, sim, milhares de milhares. No meio deles está o Senhor. O Sinai tornou-se em santuário. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádiva, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor, está ao escaparmos da morte. Sim, Deus parte a cabeça dos seus inimigos e o cabeludo crânio do que anda nos seus próprios delitos. Disse o Senhor: de Bazã os farei voltar, fá-los-ei tornar das profundezas do mar, para que banhes o pé em sangue e a língua dos teus cães tenha o seu quinhão dos inimigos. Viu-se, ó Deus, o teu cortejo, o cortejo do meu Deus, do meu rei no santuário. Os cantores iam adiante, atrás os tocadores de instrumentos de cordas, em meio às donzelas com adufes. Bendizei a Deus nas congregações, dizei ao Senhor, vós que sois da estirpe de Israel. Ali está o mais novo, Benjamim, que os precede, os príncipes de Judá com seu séquito, os príncipes de Zebulon, os príncipes de Naftali. Reúne, ó Deus, a tua força divina que usaste em nosso favor. Oriunda do seu templo em Jerusalém, os reis te oferecerão presentes. Reprime a fera dos canaviais, a multidão dos fortes como touros e dos povos como novilhos. Calcai aos pés os que cobiçam barras de prata, dispersa os povos que se comprazem na guerra. Príncipes vêm do Egito, a Etiópia corre a estender mãos cheias para Deus. Reinos da terra, cantai a Deus, salmodiai ao Senhor, aquele que acima os céus da antiguidade. Eis que ele faz ouvir a sua voz,
voz poderosa, tributai glória a Deus. A sua majestade está sobre Israel e a sua fortaleza nos espaços siderais. Ó Deus, tu és tremendo nos teus santuários, o Deus de Israel, ele dá força e poder ao povo. Bendito seja Deus. Orar. Senhor meu Deus, nesse instante, meu Pai, como povo teu, nós te louvamos pela tua palavra que o Senhor colocou em nossas mãos. Nós te louvamos pela inspiração da mesma, pela preservação da mesma. Podemos, meu Pai, acessar a tua vontade por meio dela. E rogamos que o teu Espírito Santo nos ilumine o entendimento, para que possamos compreendê-la e assim, Senhor, aplicá-la em nossas vidas. Fala conosco hoje à tarde, meu Deus. É no nome santo de Jesus Cristo que nós te rogamos. Amém. Queridos, há uma curiosidade muito grande por parte de muitos em saber como seria o rosto de Cristo. Algum tempo atrás, pegaram um crânio lá da época de Jesus e fizeram uma projeção e disseram: Jesus é mais ou menos isso. Metade gostou, porque parecia realmente alguém muito próximo de nós, outra metade não gostou, porque acha que Jesus é aquele europeuzinho de olho azul, com barbinha fininha, cabelinho partindo no meio. De alguma forma, os crentes tentam retratar Jesus para se relacionar com Ele. Mas, na verdade, queridos, nós não temos retratos físicos de Jesus justamente porque nós temos nas Escrituras uma descrição de quem é Ele, para que nós possamos nos relacionar com Ele de verdade e não com substitutos. O que nós precisamos, na verdade, é conhecer como Cristo se apresenta na Bíblia, para que possamos nos relacionar com Ele. Se nós não conhecemos o Cristo da Bíblia, nós andamos perdidos, desbaratados pelo mundo, agarrados a esperanças vãs, a conceitos equivocados, a uma fé inócua. Nós precisamos conhecer realmente a quem Cristo é, para que possamos nos relacionar com Ele de forma apropriada. Esse salmo nos falou já um pouco sobre isso. Nós já vimos a metade dele no mês passado. Em especial esse salmo, nós não sabemos o momento em que ele foi escrito. Nós sabemos que foi Davi, porque a primeira informação que nós temos logo aí, um pouco antes do versículo 1, é que esse é um salmo de Davi. Davi escreveu. Em que momento esse salmo foi escrito, nós não sabemos. Muitos críticos das Escrituras dizem que não pode ter sido Davi, porque afinal de contas o salmo mais parece uma coxa de retalho. Ele é formado por várias partes que parece que não se conectam. E por isso mesmo muitos dizem que não foi Davi, mas que foi uma compilação atribuída a Davi, porque vem tudo esfacelado. Talvez por isso muitos comentaristas digam que esse é um dos salmos mais difíceis de interpretação, exatamente por conta disso, pela forma de blocos com o qual ele se organiza. Mas na verdade o que Davi está fazendo aqui, meus irmãos, é estruturando várias fases de Israel e mostrando de alguma maneira o caráter de Deus expresso em cada um desses momentos e eventos, para que nós pudéssemos identificar aqui o Senhor dos Exércitos agindo no meio do povo de Deus. Ao que tudo indica, então, esse salmo foi escrito exatamente no momento em que o Senhor deu descanso dos inimigos de Davi. Logo após uma guerra civil que houve em Israel e uma expansão muito grande dos exércitos de Davi, o Senhor deu tranquilidade. E ele louva ao Senhor exatamente dentro dessa união, quando ele agora pode pegar a Arca da Aliança, que estava na casa de Obed-edom, e transferir essa Arca da Aliança para a cidade de Siló, onde estava o tabernáculo. Ele está feliz e é justamente nesse princípio que ele se levanta aqui. Se irmãos se lembrarem só o que aconteceu, o texto vai nos falar então que logo de cara, versículo número 1, nós temos uma citação do texto de Números capítulo 10, versículo 35, que era a palavra usada por Moisés quando a arca do Senhor era levantada para o povo caminhar. Levanta-te, Senhor. Essa é a mesma expressão que nos mostra que Davi está vendo o Senhor se erguendo para conduzir o seu povo.
E enquanto ele descreve a ação de Deus, não só em tudo que Deus já tinha feito, ele também se levanta como um profeta e descreve não só eventos do passado, mas nos dá esperanças futuras, de forma que ele descreve um rosto, não só o rosto de um Deus que é inidentificável, mas um rosto de um Deus que nós conhecemos, o rosto glorioso de Cristo. Para isso, ele já nos deu alguns vislumbres desse rosto. Em primeiro lugar, ele já nos mostrou, nos versículos de 1 a 6, que ele dispersa os seus inimigos. Ele nos mostrou que ele conclama de repente o povo do Senhor a erguer-se junto com Deus e caminhar em direção à terra, e ele dizendo que o Senhor, à medida que vai caminhando, vai dissipando os inimigos e eles vão derretendo, feito fumaça na frente dele. Mas ao mesmo tempo que os inimigos são destruídos e derrotados, o texto nos diz que o povo de Deus canta, se alegra, salmodia, exalta, porque o nosso Deus cavalga sobre nuvens. Um Deus misericordioso, que é pai de órfãos e juiz de viúvas, um Deus que transforma solitários em pessoas que vivem em famílias, um Deus que transforma cativos em pessoas prósperas, mas um Deus que também transforma rebeldes em moradores de terra estéril, um Deus vitorioso que dispersa os seus inimigos e protege o seu povo. Em segundo lugar, nós vimos que é um Deus que também exerce misericórdia para com o seu povo, versículos de 7 a 14. Nós vimos um Deus que avança sobre os seus inimigos, tremendo a terra à sua frente, no versículo 8. Até o próprio Sinai se abala com a sua presença na hora de entregar a lei. Ele protege o seu povo, no versículo 9. Ele faz com que esse povo habite com provisão, no versículo do número 10, mas dispersa os seus inimigos, no versículo 11, no versículo 12. O Senhor faz com que até donas de casa recebam o quinhão de guerras, grandes reis perdendo. Um Deus que exerce misericórdia para com o seu povo e cuida do seu povo enquanto expulsa os seus inimigos. Nós vimos a partir do versículo 15 até o versículo 21, um Deus que é rei de Sião, um Deus que governa sobre o seu povo, que escolheu o monte de Jerusalém como a sua base, e por isso mesmo ele diz para o monte Bazã: não fique com inveja, você é muito grande, mas Deus mora em Jerusalém. O Sinai foi importante, mas Deus mora em Jerusalém. E agora no versículo 18, o apóstolo Paulo vai nos dizer que ele vislumbra a vitória gloriosa de Cristo sendo assunto aos céus, porque no versículo 18 ele já olha agora para Cristo não só como aquele que governou e cuidou de Israel, mas aquele que também é o nosso rei, o rei da igreja, que sobe aos céus, que leva cativo o cativeiro e que concede dons aos homens. Ele intercala descrições da glória de Deus com convites ao louvor. É por isso que o tempo inteiro ele fica dizendo: cantai e salmodiai. Ele fica dizendo: bendizei ao Senhor, bendito seja o Senhor. Um retrato glorioso de Cristo. Ele é apresentado como aquele que dispersa os seus inimigos. Ele é apresentado como aquele que exerce misericórdia. Ele é apresentado como aquele que é o rei de Sião. Em quarto lugar, nós veremos hoje, meus irmãos, que ele é apresentado como aquele que é o redentor do seu povo, versículos de 22 a 31. Notem, queridos, que ele começa de novo trazendo à tona Bazã. Versículo de número 15, ele diz que o monte Bazã, que é enorme, que é bem elevado, não deveria ficar com inveja, como monte elevado, do monte que Deus escolheu para a sua habitação, no versículo 16. Mas aqui ele nos traz uma outra imagem de Bazã. Versículo 22 ele diz: disse o Senhor, de Bazã os farei voltar, fá-los-ei tornar das profundezas do mar. A região de Bazã, meus irmãos, era uma região de perigo, era uma região próspera, mas que Israel precisou atravessá-la em meio a guerras. E de como Josué atravessou isso em guerra, enfrentando a Seom, rei dos amorreus. E de como o povo do Senhor era perseguido por essa região, exatamente no período dos juízes. E ele chega agora e diz: eu vou libertar esse povo, eu vou dar salvação a esse povo. E olha a promessa como é belíssima, ele diz: eu vou ajuntar esse povo, eu vou fazer esse povo voltar de Bazã. E ele diz mais: das profundezas do mar.
Por mais distante que haja alguém que seja parte do povo de Deus, a promessa que Deus faz aqui é que Ele irá de resgatar essas pessoas de onde elas estiverem. Não importa onde elas forem encontradas, o Senhor há de resgatá-las de lá, o Senhor há de livrá-las daquele lugar e as trará para junto de si com mão poderosa em vitória plena contra os seus inimigos. Os irmãos já viram que esse salmo, definitivamente, não é um salmo para a pessoa que tem estômago fraco, porque o tempo todo ele está falando do Senhor derrotando os inimigos com mão muito forte, do Senhor encarando os seus inimigos com uma mão muito poderosa. Mas de repente, o versículo 23, ele pega pesado. Versículo 23 ele diz: eu vou fazer 22, vou fazer o povo de Bazã voltar, eu vou tirá-los da profundeza do mar, para que banhes o pé em sangue e a língua dos teus cães tenha o seu quinhão dos inimigos. De repente chega agora e diz que vai tornar esse povo um povo vitorioso, um povo poderoso, e que o Senhor traria vitória ao seu povo, mas que a vitória que Deus concede ao seu povo é uma vitória extremamente violenta e sanguinária. Ele está ameaçando os seus inimigos, dizendo que a libertação do seu povo será a destruição dos inimigos do Senhor. E que por isso mesmo ele diz que o povo vai banhar o pé em sangue. Você tem noção do que é isso? Você tem noção da quantidade de sangue que é preciso derramar no chão, até que o chão pare de sugar isso, a ponto que alguém pise e fique com os pés melados de sangue? Não só isso. O texto nos diz que até cachorro na rua, os cachorros da rua iriam ter a sua parte, porque os cachorros iriam encher a barriga, lambendo o sangue dos inimigos do Senhor. Até os cachorros teriam o seu quinhão nessa batalha. Você pode estar dizendo, isso é uma imagem do Antigo Testamento, isso não se tipifica para agora. Mas não, meus irmãos, quando nós chegamos em Apocalipse capítulo 19, é Cristo que é o vencedor que vem aparecendo, e Ele montado em seu cavalo branco, tem sua roupa suja de sangue, e você pode perguntar, ele vem manchado de sangue porque ele morreu. Não, ele vem manchado de sangue com o sangue dos seus inimigos. E o texto diz mais que ele vem com sangue, e até no estribo do cavalo tem sangue. A Bíblia descreve a Cristo como aquele que vem decepando cabeças. Ele é descrito em Malaquias como aquele que pisará cabeças enquanto caminha. Nosso Deus é descrito, meus irmãos, como o Senhor vitorioso, o Rei eterno, que se ergue, queridos, para de repente trazer ao seu povo a redenção. A redenção do povo de Deus precisa de um Deus que seja vitorioso sobre os seus inimigos. De repente ele chega agora e a partir do versículo 24, descreve a entrada triunfal desse Rei poderoso. Ele ganha, porque ele junta o seu povo, não interessa onde ele esteja. Ele ganha, porque ele dá vitória ao seu povo, derrotando todos os seus inimigos, no versículo 23. Mas no versículo 24, ele entra em triunfo agora. Veja a expressão: viu-se, ó Deus, o teu cortejo. Ele agora está dizendo que o Senhor está voltando vitorioso. Notem, meus irmãos, que ele não está mais descrevendo Davi, ele não está mais descrevendo os eventos do passado, ele está apontando tão para frente, mas ele está vendo tão à frente, que ele está vendo a própria vitória de Cristo no final, porque ele já viu Cristo subindo aos céus no versículo 18, e ele está vendo Cristo com a sua vitória final em Apocalipse 19, e agora ele vê um cortejo de festa de um rei redentor que vive, que redimiu o seu povo. Por isso que ele vem num cortejo, numa procissão, e ele dizia: o meu rei está aparecendo, se apresentando no seu santuário, na frente dele. Versículo 25, vem cantores, vem pessoas tocando na frente dele, e tem mais, vem moças dançando com adufes, pandeiros grandes batendo. Era assim que as moças se comportavam quando o exército vinha chegando na cidade, o exército vencedor. Isso é uma festa aqui, quando todo o povo de Deus está junto, celebrando a grande vitória do seu Redentor. Deus de Israel, aquele que venceu, aquele que virá como vencedor. Olha só que coisa. Você pensa assim, ele veio fazer o que nesse cortejo? Olha o versículo 27. O que é que ele está fazendo? Ali
está o mais novo Benjamim, que os precede, os príncipes de Judá com o seu séquito, os príncipes de Zebulon e os filhos de Naftali. Ele traz 4 tribos para representar Israel. E é interessante que as 2 primeiras tribos estavam em guerra, porque Saul é da tribo de Benjamim, e quando Davi assumiu o reinado, pela morte de Saul, Benjamim não acatou o reinado de Davi e houve uma guerra. E o que acontece aqui é que a guerra finalmente cessou e Benjamim se rendeu a Davi e entendeu que era a vontade do Senhor que Davi fosse rei. Ele chega agora e coloca Benjamim na frente. Diz: o mais novo, Benjamim, vem. Mas os filhos de Judá também vêm. Os príncipes de Judá, a tribo de Davi, vêm também. Não só eles, ele traz mais outras 2 tribos, Zebulon e Naftali. Um dos motivos pelos quais ele pode ter colocado esses 2 é porque eles que ficavam mais próximos dos inimigos e eles eram os primeiros a serem atacados. Outros dizem que, com base em Gênesis, é porque eles tinham a sabedoria, era deles que vinha a instrução. É isso que Jacó vai dizer a respeito deles 2. Seja como for, ele traz todo Israel, agora não mais esfacelado, mas ele diz: o Senhor vai juntar todo o seu povo. O Senhor junta todo o seu povo, de forma que ele vai remir esse povo no final. Olha como ele faz isso, versículo 28. Reúne, ó Deus, a tua força divina que usaste a nosso favor. É como que dizendo: termina, Senhor, a sua obra, que seja consumado o resultado final. E aí, versículo 29, tem uma palavra de fé do salmista, porque Davi não tinha construído o templo, só Salomão iria construir o templo em Jerusalém. Ele já tinha dito que o Senhor iria morar em Jerusalém no versículo 16, mas agora ele chega agora no versículo 19 e diz que haverá um templo em Jerusalém, oriunda do seu templo, é de lá que vem a força do Senhor, é de lá que vem, e os reis te oferecerão presentes. Ele diz: todas as nações do mundo se renderão ao Senhor. Um Deus que redime o seu povo, que se organiza para retornar vitorioso e que na sua vitória reúne o seu povo como um grande exército, como um grande povo vencedor. Esse Deus que se apresenta forte no versículo de número 29, executa a sua força no versículo 30 até o 31. Olha como é que ele executa. Ele diz assim: reprime as feras dos canaviais. Ele reprime a multidão dos fortes, que são como touros, e dos povos como novilhos. Notaram 3 animais aqui? Ele usa feras de canaviais, touros e novilhos. É para mostrar a força da rebeldia contra Deus. Mas ele nos lembra aqui 2 aspectos. Primeiro, eu e você fazíamos parte desse grupo. Eu e você não éramos boa gente, não era gente especial. Nós éramos como touros, como novilhos bravos, como feras de canaviais. Mas o Senhor nos derrotou, o Senhor nos derrubou. E da mesma forma como ele derrubou Paulo a caminho de Damasco, nós também caímos. E caímos aos seus pés e fomos por ele derrotados. E uma vez derrotados, nos submetemos a ele. Mas em segundo lugar, aqueles que não se rendem ao Senhor em vida, se renderão depois. Porque quando ele voltar, quem não tiver se rendido ao Senhor, será obrigado a fazê-lo. É por isso que ele termina o versículo 30 dizendo assim: calcai aos pés os que cobiçam barras de prata. Aqueles que estão vivendo como se riqueza fosse a única coisa que interessa. Ele diz: o Senhor vai persegui-los e vai caçá-los. E vai terminar dizendo: ele dispersa os povos que se comprazem na guerra. Ele vai desbaratar aqueles que lutam contra o Senhor. Ele junta o povo e destrói os seus inimigos. É sempre essa a ênfase no final. Pode dizer: mas e agora o povo de Deus? Vem gente de todo canto. Porque o plano do Senhor não é ter um povo só lá de Israel. Porque a Nova Jerusalém tem 12 portas, mas são 3 portas para cada lado. Para que de todos os cantos da terra venham pessoas para adorá-lo e tenha adoradores na presença dele no final, de toda tribo, povo, língua e nação. É por isso que no versículo 31 ele diz: tem gente que você nem imagina
que vai estar se rendendo aos pés de Deus. Príncipes vêm do Egito. Isso aqui nunca aconteceu. Tem como vir gente, príncipe de Egito, se rendendo. Faraó não se rendeu diante das palavras de Deus. Ele morreu e não se rendeu. Mas aqui chega e diz: os príncipes do Egito vêm rendidos. A Etiópia, mesma coisa. Fonte de perseguição a Israel, de lá eles vêm com estender as mãos cheias para Deus. Ele está dizendo: não importa de onde sejam, pessoas virão como redimidos do Senhor e se apresentarão diante dele presentes. Homens fortes, reis, serão seus vassalos. Queridos, o texto nos começa a mostrar que Cristo, nosso Redentor, Ele de forma gloriosa consumará a sua redenção. A redenção de Cristo, meus irmãos, não foi simplesmente concluída num evento, ela se concluirá no final, quando Ele voltar e resgatar de forma definitiva o seu povo. Nós já somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, mas nós ainda passamos por tribulações, ainda sofremos em meio ao nosso pecado, mas Cristo há de retornar, e quando Ele vier em seu cortejo, Ele destruirá de forma definitiva os seus inimigos e salvará de forma definitiva o seu povo. Nós que somos os rendidos dEle, nos juntaremos em meio a essa festa com cantores, tocadores e donzelas tocando adufes. Nós o bendiremos e louvaremos, nós seremos as tribos de Israel juntas rendendo graças, nós estaremos na presença dele, mas os inimigos do Senhor descobrirão como é terrível encarar a Cristo. É terrível encarar a pessoa de Cristo quando ele voltar. É preciso então entender, queridos, de que esse retrato aqui exposto de Cristo nos mostra o Redentor do seu povo. Retrato glorioso de Cristo. Ele é aquele que dispersa os seus inimigos. Ele é aquele que exerceu misericórdia. Ele é aquele que é o Rei de Sião. Ele é aquele que é o Redentor do seu povo. E, em último lugar, Ele é aquele que tem o domínio soberano sobre tudo. Versículos de 32 a 35. O texto do salmista vem o tempo todo recheado de profecias. Ele aponta para o passado, descrevendo o que Deus já fez para que o seu povo mantenha a fé, mas agora ele está descrevendo o futuro em matéria profética, e ele não tem como terminar esse salmo a não ser com uma oração, e é o que ele vai fazer a partir do versículo 32. Ele conclama todas as pessoas do mundo a cantar. Veja, reinos da terra. Não importa de onde você seja, se você é brasileiro, americano, se você é europeu, se você é israelense, africano, não importa de que continente você seja, ele chega agora e diz: reinos da terra, cantai a Deus, salmodiai ao Senhor. Ele contempla um Cristo extremamente glorificado, que tem toda a autoridade debaixo dos seus pés, um Cristo que está sobre todas as coisas, e diz que a única opção que o mundo possui agora é cantar, é salmodiar a esse Cristo. Por que eles deveriam fazer isso? Só o versículo 33. Aquele que acima os céus da antiguidade, eis que ele faz ouvir a sua voz, voz poderosa. Interessante aqui, porque ele é aquele que possui o seu trono no mais alto lugar. Ele é aquele que reina a partir dos céus. Mas ele não é aquele que começou a reinar agora. Ele é aquele cujo trono é muito antigo. Ele reina desde sempre. Esse rei eterno agora é digno de louvor. E ele já se fez conhecido entre nós. Final do versículo 33. Olha como é que ele diz aqui. Eis que ele faz ouvir a sua voz, voz poderosa. Isso aqui é belíssimo, meus irmãos, porque em primeiro lugar, a voz de Deus foi ouvida pela primeira vez, quando ele disse: haja luz e houve luz. E Gênesis capítulo 1 é o testemunho eterno de que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ela é a demonstração clara do tamanho do poder que o nosso Deus possui.
fazendo todas as coisas apenas pela força da sua palavra. Quando ele deu a sua palavra no Monte Sinai, falou para Israel e trovejou de cima do Monte Sinai, o povo em desespero se esconde com medo, porque o monte inteiro tremeu e raios partiam de cima do monte. O povo assustado, desesperado, canta ao Senhor no Salmo 29, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano, a voz do Senhor faz dar cria às costas, a voz do Senhor é poderosa. O povo que viu a voz do Senhor no Sinai, sabe como essa voz é poderosa, mas a voz do Senhor encarnou na pessoa de Jesus Cristo em João capítulo 1, o verbo, a voz, se fez carne e habitou entre nós. É por isso que essa voz diz que água se transforma em vinho e ela se torna vinho. É por isso que essa voz diz que alguém se levante como paralítico e ele se levanta. É por isso que essa voz diz: acalma-te mar e calma vento, e o mar e o vento obedecem. É por isso que essa voz diz para uma menina morta: fica de pé, e a menina volta à vida. A voz de Cristo é poderosa, e a voz de Cristo está na igreja, que a palavra, a Bíblia Sagrada é a voz do Senhor entre nós. E por meio da pregação ele fala com o mesmo estrondar do passado. Ele nos lembra agora, queridos, de que a voz do Senhor nunca se apartou do seu povo, e que a voz do Senhor continua a trovejar no meio da sua igreja. O nosso Deus fala conosco por meio da sua palavra. Ele fez e ele faz ouvir a sua voz, voz poderosa. Nós precisamos cantar o nosso Deus, nós precisamos salmodiar o nosso Rei, porque Ele governa tudo. Ele governa desde o início na criação, Ele governa ainda hoje, e Ele governa a sua igreja por meio dessa palavra, e governará para sempre por meio da sua palavra. Por isso mesmo, versículo 34, olha a extensão desse reino: tributai glória a Deus, a sua majestade está sobre Israel. É limitada, não é? Não, não é. Ele está sobre a sua igreja. A majestade do Senhor, o domínio do Senhor está sobre o seu povo, mas a sua fortaleza nos espaços siderais. Ele expande o seu reino. Ele não é só o rei da igreja, Ele não é só o nosso Senhor, Ele é o Senhor de todo o universo, e por isso mesmo todas as pessoas deveriam se render a Ele. Não há mais nada a ser dito desse Deus que tem domínio soberano, a não ser uma oração no versículo 35, ó Deus, Tu és tremendo nos teus santuários. Deus, Ele é assustador, Ele é tremendo, é espetacular. Ele chega agora e diz: vocês precisam contemplar esse Deus, que tem um domínio perfeito sobre tudo que existe. E ao contemplar o domínio perfeito desse Deus, você só pode dizer: Senhor, como Tu és tremendo, Deus de Israel se importa com o seu povo, a força e poder ao seu povo. Como é que pode terminar isso? Bendito seja Deus. É a única maneira de terminar isso. Bendito seja o Senhor. Ele é aquele que domina sobre tudo e sobre todos. Ele é o vencedor final. Ele derrotará os seus inimigos e salvará a sua igreja no final. Nós precisamos, meus queridos, conhecer melhor a Cristo para que possamos nos relacionar com Ele. E por isso mesmo nós somos lembrados dessas duas últimas características de Cristo. Nós já vimos que Ele é aquele que dispersa os seus inimigos, Ele é aquele que exerce misericórdia, Ele é aquele que é o Rei de Sião, o Rei do seu povo. Mas o Senhor nos lembra agora também, queridos, de que Ele é o nosso Redentor, que Ele nos deu ainda promessas, que as promessas do Senhor ainda não se cumpriram todas, que Ele prometeu que viria e que derrotaria de forma definitiva os seus inimigos.
Ele nos prometeu que viria e que nos entregaria nas mãos dos nossos inimigos, de forma que o Senhor será vitorioso e pleno no final. A igreja do Senhor aguarda o dia em que os céus serão abertos e rasgados, e que o Senhor adentrará em grande cortejo, e que a igreja se unirá em alegria, comemorando a grande vitória, e será um dia maravilhoso para o povo de Deus, e um dia desesperador para os inimigos de Deus. Nesse dia, o Senhor derrotará os homens arrogantes. Nesse dia, o Senhor derrotará os homens fortes como touros. Nesse dia, aqueles que só viveram em busca de prata, que cobiçaram barras de prata, estarão em desespero porque perderam o Senhor e perderam tudo quanto possuíam. Nesse dia, aqueles que desejam guerra e que estiveram o tempo todo batalhando contra Deus, serão obrigados a se ajoelhar e de joelhos se confessar que Jesus é Senhor. Cristo está às portas, meus irmãos, e isso é a maior bênção que a igreja pode esperar. Nós temos um retrato glorioso de Cristo, não é de um Cristo envergonhado, entristecido, com a coroa de espinhos na cabeça. Nós temos o Cristo vitorioso com a coroa de glória na cabeça, vestido de branco, montado em seu cavalo branco, com a espada desembainhada, escrito na sua costa: o vencedor. Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Redentor. Ele vai nos salvar no final. A igreja precisa manter essa esperança se lembrando de que Ele não perdeu o controle nem um instante. E Ele faz tudo isso com o poder da sua palavra. Ele mantém o controle e domínio sobre tudo, e Ele reina. Ele já reinou no passado, Ele reina hoje, mas que reinará plenamente no final. O que é que nós esperamos do futuro? O que é que nós almejamos do futuro? Nós almejamos o retorno de Cristo, para que o seu reinado seja pleno, e possamos dizer: bendito seja Deus por toda a eternidade. O Deus que com a sua voz vai fazer com que os seus inimigos falem fino. O Deus que com sua voz derrotará os seus inimigos. Nosso Deus que é tremendo. Queridos, nós somos convidados hoje a rogarmos para que o Senhor nos mantenha sempre diante dos nossos olhos a imagem desse Cristo glorioso, desse Cristo majestoso, nosso Redentor soberano, para que nós não venhamos a nos relacionar com Deus estranho, mas que mantenhamos em nosso coração a esperança e a fé num Deus que vem redimir o seu povo e que fará isso com mão poderosa. Que Deus nos abençoe.